Então, só para lembrar, então, né, qual era a ideia dessa atividade? Era realmente, não tinha muita coisa de física ainda, apesar de vários resultados serem importantes, a gente vai usar eles depois, mas era meio que relembrar e ver como é que vocês estavam nessa parte de cálculo vetorial, né? Então, a ideia era, de fato, relembrar e até sinalizar para vocês, não, isso aqui eu estou conseguindo fazer, isso eu não estou, então tem que estudar mais isso, não tem que estudar, é até uma maneira também de sinalizar, né? Então, o primeiro problema, ele era baseado no campo elétrico, na verdade, de uma carga pontual na origem e, enfim, dado por essa expressão, mas aqui, a essa altura do campeonato, não interessa, né? Isso é só um campo vetorial qualquer. Certo? Então, o primeiro problema era esboçar o campo, certo? Nos pontos. E isso era só para a gente ter uma ideia, de fato, o que são, né, o que é o campo vetorial, né? Que um campo vetorial, de fato, é um vetorzinho colado em cada ponto do espaço. Em cada ponto do espaço, você tem um vetorzinho associado a esse ponto do espaço. Então, eu tinha definido 2 pontos aqui, um no plano XZ e outro no plano XY. Eles estão, na verdade, bem na diagonal aqui. E aí era para desenhar esse campo vetorial. Eu não sei se você chegou a fazer tá isso. Em algum lugar. Não, eu fiz todos. Tá aí. Tá. Talvez esteja na última, porque eu tive que refazer. Isso. Beleza. Tá. Então, né, qual era a ideia? Né? Era pegar a expressão do campo vetorial, substituir esse vetor RA aqui e escrever a expressão para o campo, né? E aí ver para onde ele aponta, certo? Então, aqui eu acho que você não escreveu explicitamente. Não, eu só fui intuitivamente, professora, eu não tinha entendido. Eu ia até perguntar se a marcação onde está o ponto A e onde está o ponto B era só para especificar que estava em um plano ou no outro, porque no desenho às vezes não fica muito claro ou não. Porque não sabia como ia irradiar, então eu pensei, ok, é só desenhar, parece bobo, mas vou fazer. Tá. Na verdade é isso, né? Porque esse caso aqui a gente sabe que ele é radial, então a gente sabe que ele vai estar apontando nessa direção e nessa direção, tá certo? Sim. Né? Mas era, enfim, é bom às vezes... O indicado era fazer da onde veio, né? Porque imagina que é um campo mais complicado, que não é um campo necessariamente radial. Como é que você vai desenhar ele? Não, aí eu ia ter que substituir, não tem como. Exatamente. Então, mas enfim, tudo bem, não tem problema, mas a ideia, né, era, em princípio, que seria feito um campo qualquer, a gente substituiria os valores do vetor posição dos campos, né? No caso aqui era A e A, então era o mesmo constante, então, na verdade, a gente sabe que ele está apontando, de fato, no plano XZ e bem aqui na diagonal, né? Então, com um ângulo de 45 graus, a mesma coisa para o XY. Mas era isso, só para reforçar a ideia de que em cada ponto do espaço a gente tem um vetor associado. Esse é o campo vetorial. Certo? Era só esse o conceito que a gente queria discutir. Aí no item B era calcular o divergente do campo vetorial em um ponto qualquer do espaço. E aí, de fato, não tem jeito, a gente tem que usar lá a expressão do divergente e calcular. Tinham 2 opções. Que é esse aqui é o rotacional. É o rotacional, Deixa eu ver se eu acho. Um E, um F, um D deve estar na primeira página, ou seja, na última. Tá. Tá aqui. Tava embaixo da figura. Isso. Então, é isso, né? Escrever o vetor posição. Tem 2 opções aqui. A gente pode fazer ou usando coordenadas esféricas, só que aí a gente tem que olhar qual é a expressão do divergente em coordenadas esféricas, né? Porque o campo ele é muito mais simples escrito em coordenadas esféricas. Ou pode fazer... Eu pensei nisso depois. Ou pode fazer em coordenadas cartesianas. Na dúvida, né? Se a gente tem alguma dúvida, a gente não pode olhar a expressão, ou não lembra da expressão do divergente em coordenadas esféricas. Pelo menos esse método aqui a gente vai conseguir fazer sempre, né? Então, escrever o vetor posição em coordenadas cartesianas, é isso mesmo. E aí fazer a derivada do EX. Só uma questão de notação, Luciana, aqui a gente não colocaria o... sim, porque é a componente, né? É a componente.
né? E é realmente um número isso aqui, não tem uma direção associada, né? Então, Sim. realmente um número. Isso é uma questão de notação. E, enfim, aí era fazer essa conta, que é meio chatinha de fazer, e aí Ficou grande. você somava tudo, acabava cancelando e dando zero, né? Se a gente fizesse utilizando coordenadas esféricas, seria essa expressão aqui, Que é muito menorzinho. que é bem menor, né? Então, deixa eu ver aqui. Isso, está aqui embaixo. Então, o ER é 1 sobre R ao cubo, né? Vezes R. Então, tudo isso aqui se cancelava. E aí ficava simplesmente a derivada de Q, que é uma constante, que dava zero. Nossa, é realmente muito rapidinho. É bem mais fácil. É só para mostrar também que, enfim, essas contas, né, tem sempre o jeito mais fácil, o jeito mais difícil. Não tem problema se a gente não consegue... enfim, se a gente escolhe o caminho mais longo, às vezes não tem jeito. Tá muito alto para vocês esse latido? Como é que tá? Tá um som ambiente, assim. Dá para ouvir sua voz perfeitamente, tá tudo certo. Tá, aqui para mim tá meio alto, mas tudo bem. Então, o próximo problema era calcular o rotacional, né? E aí, de novo, a gente poderia fazer a mesma coisa, coordenadas esféricas ou coordenadas cartesianas. Aí você tem que ir para a primeira página. Tá. Que tá apagadinho, mas... Tá. E aí é isso, né? Acho que não tem muito jeito. Eu coloquei, calcular, enfim, as derivadas. E se fosse, né, no caso radial, também seria bem simples, porque ele só tem a componente radial, então só teria esses dois termos. E a componente radial não depende nem de φ nem de θ. Então, isso você bate o olho e já vê que é 0 e 0. Sim. Essa seria a vantagem, mas, enfim, é isso mesmo. Tá. Então, aí o próximo problema aqui já era a parte de cálculo integral, né? Então, fazer a integral de linha ao longo dessa circunferência aqui. Então, deixa eu ver o que você fez. É AD, né? É AD. Eu acho que está aqui. Isso. E aí é isso mesmo, né? Você faz uma parametrização do caminho em função de θ. Esse θ é uma variável, né, em princípio, uma variável qualquer que vai variar de 0 a 2π. Então, o caminho está dado por isso daqui. Né? E aí a gente tem que escrever o nosso elemento de linha ao longo do caminho. Certo? Então, deixa eu só... Então, o que é importante aqui? O nosso caminho, se a gente lembrar a integral de caminho, tá? Ela não está escrito aqui explicitamente, mas ela é um produto escalar de E com o elemento de caminho da curva. E esse elemento de caminho da curva é um vetor que é tangencial ao caminho que eu estou realizando. Certo? Então, nesse caso aqui, a direção do caminho, eu não sei exatamente o que você fez aqui. Vamos ver. Tá, essa é a parametrização. Eu saí procurando nas minhas notas de aula de CVT, porque quando eu vi a aula de revisão não tinha ficado muito claro ainda. Aí eu fui procurando em vários lugares diferentes que eu já tinha acessado em algum outro momento. Aí... Tá, pode falar. Eu coloquei... Eu parametrizei o círculo pelo jeito mais normal possível. Aí eu lembrava que tinha que derivar esse vetor. Ele funciona como se fosse um vetorzinho. E aí depois você faz o produto escolar do campo, que é aplicado no seu... Não é no ponto. Aplicado no R aqui. E desse caminho que eu derivei.
Tá. Mas eu não lembro de ter colocado orientação, para falar a verdade. Na verdade, você misturou um pouco talvez um pouco as notações. Tá, você escreveu Eu o estava bem confusa vetor. quando eu fiz. Esse vetor aqui, enfim, você escreveu em coordenadas cartesianas, aí você passou, né, de versores para uma representação meio que matricial, né, das, das componentes. Mas a ideia é a seguinte, deixa eu abrir aqui. Na minha resolução isso não está super especificado, mas dá para dar uma ideia. E isso eu acho que eu mencionei em sala de aula, né? Então, a gente parametriza o caminho. Aqui eu chamei de lambda só para a gente não pensar que, né, que é necessariamente uma coordenada cilíndrica, nem nada. Isso é um parâmetro que vai variar de 0 a 2π, que é o que você chamou de θ. Tá? E aí, como é que eu calculo o DL? Se eu tenho as minhas coordenadas cartesianas, o DL é dx na direção x mais dy na direção y. Então, o DL aponta na direção do caminho. Né? Então, eu penso que se eu andar um ΔX e um ΔY ao longo desse caminho, ele vai apontar nesse vetor. Certo? Então, é isso, é a derivada disso daqui com relação ao parâmetro, mas esse aqui é o DL. Tá? Então, o DL a gente sempre pode escrever como, em coordenadas cartesianas, como dx, x chapéu, mais dy, y chapéu. E o meu dx é a derivada disso daqui, vezes um delta lambdazinho. Se a gente olhar para a direção que esse vetor aqui está apontando, ele está justamente tangente ao círculo. Tá? Se a gente pensasse em coordenadas cilíndricas, ele estaria na direção φ chapéu. Então, é assim que a gente escreveria esse elemento de caminho. Né? Então, sempre que eu consigo parametrizar as coordenadas cartesianas em função do parâmetro que eu vou variar, quando eu varrer o meu caminho, eu sempre posso calcular isso como um ΔX, delta lambda, né, delta parâmetro, na direção x, mais ΔY, delta lambda na direção y. Tá? Então, esse seria o meu vetor, que aponta... Outra maneira seria simplesmente você pensar, eu quero um vetor que aponta na direção do φ chapéu, que é a direção tangencial ao círculo. Ou θ chapéu na sua notação. Então, esse aqui seria o DL. Certo? Então, o que eu quero que vocês pratiquem daqui para frente, que, enfim, é CVT, né? Mas eu quero que vocês tentem fazer isso de uma maneira bem sistemática, ir montando esses elementos. Quando a gente for fazer essas integrais, montando os elementos um por um, né? Eu quero o meu campo vetorial, beleza, isso eu já tenho. E aí eu preciso calcular qual é esse elemento de caminho aqui. Isso é um vetor, tem uma direção, certo? Então, escrevo isso daqui. Aí eu faço o produto escalar, né? Então vai aparecer aqui que tem um menos, né? Então vai aparecer esse produto escalar. E esse campo, ele é calculado na linha, né? Então ele é calculado na posição, né, o raio vai ser o Rzão. Tá? Esse campo é calculado nesses pontos aqui. O meu lambda vai variar, mas ele é calculado ao longo da linha. Né? Então, eu vou substituir o meu x por um x aqui, né, parametrizado por esse cosseno θ, e o y também. E aí é fazer a integral, né, sobre lambda. Eu chamei de lambda para deixar chamar de θ. Né? Isso daria 0. Então, foi mais ou menos o que você fez aqui. Na verdade, foi o que você fez. Né? Eu só acho que talvez tenha faltado um pouco de clareza passo a passo do que você está fazendo. Sim, acho que foi um dos motivos de eu ter demorado. Em todos os exercícios eu não estava sabendo muito bem o que eu estava fazendo. Aí fui tentando, errando, chegando em alguma coisa eventualmente. Tá. Aí eu acho que é isso. A recomendação é, bom, integrais de linha não está muito claro como é que eu faço. Né? E a ideia é, como é que eu faço uma integral de linha qualquer? Né? Se eu tiver uma expressão para o meu caminho, como é que eu faço essa integral? Certo? Então, esse é um caso tão simples numa circunferência que a gente pode pular algumas etapas, mas num caso mais complicado a gente não poderia fazer isso. Né? Então, acho que vale a pena... Né? Isso é um indicativo. Você está resolvendo esse problema, é um indicativo. Eu precisava relembrar melhor como é que é feito as integrais de linha, por que sai essa derivada do meu caminho, o que está acontecendo aqui. Certo? Então, é justamente para ter esse diagnóstico.
Mas o que você fez aqui tá certo, né? Não tá errado, é só de fato um pouco mais de clareza. Então, essa integral fechada dá zero, e aí era para verificar que isso coincidia com o teorema de Stokes, e de fato, né, o rotacional vocês já tinham calculado era zero, então isso vai dar zero sempre. Então, tá consistente. Alguma dúvida aqui? Algum comentário? Tá. O outro era para calcular agora a integral de superfície, né? Fechada. Só um E. Vamos ver. Tá. É isso mesmo, é esse produto escalar. Esse aqui é o meu elemento de superfície, né? Ele aponta para fora, ele aponta na direção radial. Então, aí é só também uma questão de notação, Luciana, não é muito importante, mas enfim. Tem uma diferenciação entre o que é o raio da casca esférica, que eu estou chamando de Rzão, e o que é, a coordenada R, que eu chamaria de Rzinho, que em coordenadas esféricas eu chamaria de Rzinho, θ e φ, que é o que você está usando aqui. Então, esse versor é um versor do seu sistema de coordenadas. Então, enfim, Não, dá para entender, foi o força usual do seria hábito. chamar Agora que você de falou, eu vi. Rzinho. O Rzão, para mim, é exatamente um número que é o raio da esfera, da casca esférica. Certo? Mas, enfim, não está nada errado. E aí, esses vetores aqui são paralelos, né? Então... Nesses momentos eu tenho que argumentar ou posso só cortar como eu fiz? Então, isso daqui, né? Deixa eu mostrar eu posso falar que o produto... Eu tenho que falar que o produto escalar vai dar 1 porque eles apontam na mesma direção? Ou não, isso não. Assim, o que eu faria, né? De novo, primeiro montar etapa por etapa. O que é o meu elemento de área, certo? Ele para uma superfície, uma casca esférica. Né? Então, ele é isso aqui, que foi o que você escreveu, na direção do meu versorzinho R chapéu, usando coordenadas esféricas. O que é o meu campo, né? Em um ponto da casca esférica. Em um ponto da casca esférica, o meu campo, o módulo do meu raio é sempre R, e ele aponta sempre na direção R chapéu. Tá? Então, quando eu fizer o produto escalar desse vetor com esse vetor, eu tenho esse mesmo versor aqui, né? Então, o produto escalar de um versor com ele mesmo é 1, por definição. Sim. É que nem, você não precisa justificar porque que x chapéu, produto escalar com x chapéu é 1. Tá? Isso não precisa ser justificado, né? Mas é isso, né? Passar, né? Escrever o vetor a área, vou fazer o produto escalar com o campo vetorial. Nesse caso, é um produto escalar trivial, porque os dois apontam na mesma direção. E aí vai dar isso daqui e as coisas vão se cancelar. E aí dá, de fato, 4πq. Né? E aí, essa integral, né, eu acho que vocês podem fazer uma vez, mas direto vai aparecer essa integral para vocês, né? Seno θ, dθ, dφ sobre a casca inteira, sobre todos os ângulos, né? Isso, daqui para frente, vocês podem falar 4π. Tá? Não precisa calcular a integral passo a passo. Aí eu acho que o próximo problema era... Você tem que comparar com Gauss. Com Gauss. Isso, se era consistente com Gauss, né? Então, a gente tem isso daqui, né? A gente tinha calculado o divergente que era 0. Então, para falar a verdade, quando eu calculei, eu entrei um pouco em pânico. Eu pensei que estava tudo errado. Mas isso é bom, isso é bom. Essa era a questão que era para vocês se questionarem, pensarem, ver o que está acontecendo, testar se vocês leram o livro, porque o livro discute isso daqui. Tá? Então, mas de fato, é para vocês se preocuparem. Será que eu errei alguma coisa? Será que tem algo? Então, deixa eu ver exatamente o que você escreveu. De fato, em princípio, tem essa contradição, né? E aí é isso, é exatamente o que você falou, né? Na verdade, o divergente que foi calculado, ele é válido fora da origem, né? Na origem ele diverge. Né? E aí, em princípio,
a expressão geral para esse divergente seria uma delta, né? Então, fora da origem ele é zero, dentro ele é uma divergência, na verdade um 4π delta. E aí, se você usasse a delta, seria consistente. Mas era isso, era só para vocês, de fato, pensarem por que em princípio tem essa contradição, mas se a gente analisar com muito cuidado, é o tipo de análise que a gente só faz depois que a gente entra nesse pânico, né? A gente compara e vê que está errado, porque a gente, quando calcula o divergente, a gente nunca pensa que tem uma divergência no zero, então eu tenho que tomar cuidado. Sempre passa batido, é o natural. Aí a segunda questão era basicamente só matemática, mas eu queria tentar dar para vocês uma visão um pouco mais concreta do que é essa função delta, né, para não ser algo tão místico assim, uma função que simplesmente tem esse comportamento bizarro, e mostrar que, né, ela tem uma expressão analítica que, em princípio, você pode calcular e ter uma expressão para essa função, né? Pelo menos num certo limite, né? Então, era meio que fazer essas integrais, né? Aqui não tinha muito o que fazer, era uma integral em uma dimensão, né? E aí o truque aqui era completar quadrados. Então, imagino que foi o que você fez aqui. E aí é isso mesmo. Aí você define uma variável y aqui. Isso aqui é tudo uma constante agora, né? A variável de integração era k, então tudo isso pode sair da integral. E aí dá essa expressão que é tipo uma gaussiana, né? É a cara de uma função gaussiana. E aí era para ver o que acontecia com essa função conforme esse número n aqui fosse um número cada vez maior, né? Então, acho que era isso, né? A função vai desenho ficando... nos pontos, era isso mesmo, né, professor? Era só para esboçar a função, esboçar essa cara aqui, tá ok o que você fez, nem precisava calcular numericamente, nada disso, era só enxergar que ela fica cada vez mais estreita e o máximo dela fica cada vez maior, né? Então, ela vai assumindo aquela cara de uma delta de Dirac, né? Mas é importante a gente saber, bom, no final, no último item... Professor, eu queria saber se eu precisava calcular com o limite nessa questão ou só no final. Porque eu só calculei o limite propriamente no final. Não, não tem problema. O que eu queria era só realmente você discutisse aqui o que você esperaria comportamento, né? Comportamento. Uhum. Então, é isso mesmo. É exatamente o que você escreveu aqui. Tá. Aí o segundo item era fazer essa outra integral, né? Então, agora vocês já sabem uma expressão para essa função dn, e aí era meio que fazer essa integral, e é um truque similar, né? Você, enfim, redefine variáveis, e aí usa as integrais de gaussianas ou de polinômios vezes gaussianas. E aí simplificava, e aí deveria dar... Eu fiz separado. Esse aqui tá. é só o de uma uma parte. Tá. E... Uma agora vai dar ter embaixo, x0 com B. e a outra vai dar bx0 ao quadrado. Ah, mas aí só quando você leva para o n para infinito, né? Deixa eu conferir. Isso, exatamente. Tem essa correção b sobre 2n. Então, de fato, né, não dá a minha função, mas se o meu n é muito grande, nesse limite, eu posso desprezar esse último termo e dar exatamente a minha função calculada nesse ponto x0. Tá? Eu acho que era esse o problema. Eu falava para vocês, não era para demonstrar isso nem nada, mas falava que isso pode ser, né, essa expressão aqui não vale só para aquela função que vocês calcularam, pode ser válida para qualquer função. E aí era simplesmente para usar esses fatos para justificar que essa era uma boa representação da delta de Dirac, né? Então, professor. Oi. Mas para uma delta de Dirac, isso só acontece quando você está levando o seu argumento para o infinito também? Isso colocando
fazendo como se fosse um teorema fundamental do cálculo, colocando aqui a delta, a f de x igual a f de x0, como está no exercício, ou sem levar n para o infinito, ou argumento para o infinito, isso já aconteceria? Eu não sei se eu entendi muito bem a pergunta. A delta de Dirac, ela é igual a essa função dn no limite em que n vai para o infinito. Ah, tá. Essa é a delta. Se você Tá, tiver bom. um n igual a Tudo 100, bem. isso vai ser uma aproximação da delta, mas não vai ser a delta de Dirac. Certo? Tudo bem. Não é que nem no desenho que você fez. Você viu lá que 100, ele não é exatamente infinito, né, no zero. Uhum. Ele só é... Então, é só realmente no limite, indo ao infinito, que isso aqui é uma igualdade, certo? Que a delta é essa dn. Tá? Senão, enfim, não é verdade. Seria só uma aproximação. Tá? Então, as propriedades da delta, a delta não é só uma função que diverge no zero. Ela diverge de um jeito particular e a propriedade, ela tem duas propriedades, né, básicas. Uma é que ela diverge no zero, não no zero, mas quando o argumento dela é zero. Né? E aí você pode pensar, se eu tenho uma função que diverge no zero e multiplicar essa função por 3, ela também vai divergir no zero. Então, isso não é uma propriedade que define completamente a minha delta de Dirac. A propriedade que realmente vai definir a delta de Dirac, além dessa, é essa do item D. Tá? E se eu realizar a integral dela sobre todo o espaço multiplicada por uma função, o resultado dessa integral vai ser a função no ponto que zera o argumento da minha delta de Dirac. É isso que define a minha delta de Dirac. Né? Então, se eu tivesse definido, por exemplo, essa dn sem esse 1 sobre 2π, esse resultado aqui não seria válido e apareceria 2π vezes f. Então, meu dn não seria a delta, seria 2π vezes a delta. Tá? Deixa eu só fechar a janela, porque agora está incomodando demais. Então, a delta é definida por essas duas propriedades. Né? Obviamente, ela diverge, ela é zero em qualquer lugar, menos no ponto em que ela diverge, menos no zero, e a integral dela sobre uma função tem que dar exatamente essa função no ponto onde ela diverge. Tá? Isso fixa a normalização dela, se a gente quiser pensar. E aí, essa função em particular, né, nesse limite, se a gente voltar para cá, né, no limite em que um n vai para o infinito, a exponencial vai para zero, eu tenho exatamente a integral de uma onda plana ou a transformada de Fourier da função 1, certo? Então, essa é uma representação bem importante da delta de Dirac. Até a mais usada, na verdade. Então, ela é bem importante. Depois, quando vocês forem fazer, sei lá, mecânica quântica, por exemplo, essa delta de Dirac vai aparecer bastante. E vocês vão usar essa representação dela. Mas aqui, para a gente, é só uma curiosidade. Enfim. Mais dúvidas, comentários sobre... Professor, eu queria que o senhor visse justamente essa, que foi a que eu cheguei até a mandar e-mail. Tá. Um pouco confuso sobre o que fazer. Era só para testar as propriedades mesmo? Era só para testar as propriedades. Na verdade, nem tinha muita conta a ser feita, era só falar, ó, nesse limite, no n indo para infinito, essa função dn, nesse limite, eu poderia colocar até um d de infinito, ela satisfaz essa propriedade e ela tem exatamente o comportamento da delta de Dirac, que ela é zero em todo lugar do espaço, exceto em x0, onde ela diverge. Era só isso. Bastava falar qualquer função que satisfaça essas duas propriedades é a delta de Dirac. Ó, abre lá onde estava. Deixa eu ver. Eu primeiro falei isso, a parte do 1. Aí a parte do 2 eu mostrei que ia quando vai para o infinito, mas aí eu cheguei a calcular o limite. Então eu não precisava calcular o limite? É que esse limite aqui, você tem que tomar cuidado, né? Deixa eu pensar. Se x for diferente de x0, né? Isso daqui dá zero. Sim, essa aqui é para os dois casos. Deixa eu ver.
Tá. Tá, você fez outro, tá? Tudo bem. Tá. E mostrou que, de Tipo, fato, dá zero embaixo eu falei x. que se x fosse igual a x0, eu não ia ter esse problema. E ia dar infinito. E aí diverge. Tá ótimo. Tá ótimo. Enfim, né? Eu diria, né, qualquer potência vezes uma exponencial decrescente, qualquer potência perde para uma exponencial decrescente. Né? Então, o n Então não elevado a precisava qualquer disso. número, não precisava fazer, enfim, bastava, se você soubesse, bastava justificar assim, né? Mas, enfim, ou simplesmente falar do esboço da função. Eu não Não tá sabia, errado, parecia pouco mas preciso. tá. Não, na verdade você já demonstrou, né? Você já demonstrou, enfim. É que eu não sabia se só mostrar que o comportamento da função era esse era o suficiente, já que a gente já estava fazendo tantos outros cálculos analiticamente. Aí eu... Não, tá ótimo. Tá ótimo. Não tá errado, não. Tá ótimo. Se fosse uma resolução realmente séria, seria essa daqui. Tá? Para mim seria suficiente argumentar, mas tá ótimo. Não tá errado, não. Professor. Oi. Eu fiz de uma outra maneira, só que eu não sei se está certo. Eu peguei a expressão do item D e, na verdade, eu substituí nessa expressão, eu joguei um f igual a x mais bx quadrado. Aí eu substituí na verdade, eu fiz a expressão do delta de lambda. Então, eu fiz integral de menos infinito a mais infinito. Delta de f de x dx é igual a f aplicado em x0. Tá? Aí, eu falei que f é igual a x mais bx quadrado. E eu substituí a expressão de delta de lambda por essa aqui embaixo, que é o limite de com n tendendo ao infinito de dnx menos x0. Aí, o que eu fiz, eu tirei esse limite de dentro da integral. E eu caio nessa expressão aqui da D. E como a gente tinha demonstrado que essa expressão tem segue essa propriedade, então eu falei que o delta pode ser calculado desse jeito. Eu não sei se eu... Desculpa. Eu acho que eu me perdi na... Deixa eu ver se eu consigo... Eu posso abrir aqui? A dele? Eu também queria entender. Eu posso abrir, Rafael? Pode, à vontade. Tá. É essa daqui? Então, eu mandei e-mail justamente porque eu pensei que tinha que mudar umas coisas na integral. Ok. Nossa. Aqui já começou, mas eu acho que dá mais ou menos para seguir. Bom, aqui exatamente, né? Você fez a integral. Essa é a letra C. A letra C. É a última página mesmo, professor, se eu não me engano. A letra E. Tá. É a expressão que você deu. Deixa eu ver se faz... isso aqui é verdade, ela tem que satisfazer isso daqui, né? Mas essa igualdade saiu da onde? Que a delta é o limite? Você não deu no enunciado? Não. O enunciado... O enunciado é: mostre que uma possível representação para a delta de Dirac é... Então, eu substituí essa representação lá e deu resultado. Acho que ele assumiu que era verdade e tentou ver se dava uma contradição ou não. É isso? Acho que sim. Tipo, suponha que é real. Tá. Acho que entendi. Acho que entendi. Você... Né,
você assumiu isso daqui e mostrou que isso satisfaz justamente A propriedade da propriedade da delta. Ok. O segundo ponto seria mostrar enfim, ou falar, né? A delta basicamente tem essas duas propriedades, que essa daqui que você demonstrou, e a segunda é que ela é zero em todo lugar, exceto onde ela diverge, onde tá. x igual a x0. Então, seria esse o segundo ponto. Mas, assim, isso daqui, essa propriedade é válida para qualquer função. Né? Sim, é que, na verdade, como a gente pegou essa função e demonstrou nos itens anteriores, é que eu esqueci de escrever aqui nesse último passo, conforme visto nos itens anteriores. Mas, assim, vamos supor que você realmente jogasse essa função e mostrasse que isso aqui é válido para essa função. Isso não me diz que esse limite me dá delta. Porque pode ser que, né, por acaso, a função que você escolheu, ou o ponto que você escolheu, nesse caso em particular, satisfaz essa identidade da delta. Mas se fosse outra função, isso não satisfaria, não seria satisfeito. Então, para ser a delta, isso tem que ser satisfeito para qualquer função, não só para um caso particular. Tá? Então, enfim, não é um grande problema, mas você tinha que usar essa informação que eu dei no final do item D, que isso é válido para qualquer função. Para ADN, isso é válido para qualquer função. Não pedi para vocês mostrarem isso, mas pedi para vocês assumirem isso. E aí a sua demonstração deveria ser algo assim, como, né, no item anterior foi dito que vale para qualquer função, então isso daqui, certo? Provar só para uma função particular não é uma prova geral. Era só isso que eu estou querendo falar. Tá bom? Tá. Mas, enfim, acho que é isso. Mais algum comentário? Tá. Então, deixa né, a gente já está há 1 hora, eu vou comentar um pouco os dois probleminhas que é sobre o assunto dessa semana, então também para ajudar a praticar um pouco o conteúdo dessa semana, além dos exemplos que eu já passei. Teve um exemplo em particular, um tipo de exemplo que eu não fiz, né, que é calcular o campo elétrico para uma distribuição contínua de cargas, que é o que eu queria discutir aqui com vocês. Tá? Então, a gente viu, só recapitulando muito brevemente, que por enquanto, a gente tem duas maneiras de calcular o campo elétrico. Né? A gente pode usar a lei de Gauss, se o problema tiver algum tipo de simetria que vai me permitir extrair da lei de Gauss o valor do campo elétrico, mas isso não é válido sempre. Ou a gente tem aquela integral sobre a densidade de carga. Essa expressão ela é geral, ela é sempre válida para qualquer densidade de carga, eu posso calcular meu campo elétrico daquela maneira. Né? Então, se a gente não conseguir aplicar a lei de Gauss, que é muito mais simples, eu tenho que usar essa expressão. Certo? Então, eu queria fazer um exemplo, de fato, de como a gente calcula onde a gente é forçado a, de fato, fazer essa integral. É uma integral meio chata, então eu queria mostrar para vocês passo a passo como é que a gente organiza esse tipo de problema, né? Para calcular ela. O livro, algumas resoluções, às vezes eu sinto que elas são meio injustas, porque elas exigem vários insights de vocês para conseguir chegar no resultado. Eu vou tentar mostrar para vocês que se a gente organizar tudo passo a passo, montar essa integral passo a passo, ela pode ser trabalhosa, mas a gente consegue chegar na resposta. Certo? A gente não precisa usar argumentos que simplifiquem. Às vezes, tem argumentos que vão simplificar a minha integral, mas eles não são necessários. Né? Se vocês conseguirem perceber e usar esses argumentos, simplifica a conta, vocês poupam tempo. Mas não é uma exigência para resolver esse tipo de problema. Professor, aproveitando o ensejo, eu até me baseei nesse exercício para resolver a primeira parte
da atividade 2. E chegou no momento em que eu tive que usar frações parciais. Nesses momentos, o senhor quer que eu deixe explícita a resolução ou eu falo por frações parciais aí chega nesse resultado? Basta. Vocês não precisam mostrar. Se vocês quiserem colocar como vocês resolveram, não tem problema também. Mas a resolução da integral, para mim, não é o importante. É porque chegou no monstrinho, aí até eu fazer o monstrinho. Eu também, eu escolhi eu fiz a integral, não fiz por frações parciais, eu fiz de outra maneira, mas também deu um trabalhinho, né? Então, o que eu fiz na minha resolução? Eu coloquei no final da resolução, tá aqui o cálculo da integral, se alguém quiser ver. Eu pensei em fazer isso, acho que nas próximas eu vou começar a deixar tipo num anexo. Mas não é obrigatório, certo? Você falar, a integral vai dar esse resultado, tá ok, né? Desde que seja assim, né? Você montou a integral dá isso daqui, né? Você pular vários passos da resolução, onde, sei lá, você tem que fazer, por exemplo, uma mudança de variáveis. Eu gostaria que vocês falassem, fiz essa mudança de variáveis para realizar a integral. Tá? Mas não precisa mostrar todos os cálculos em detalhe. Tá? Tá bom, mas, obrigada. Então, o problema é o problema clássico de um disco, certo? Então, a gente tem um disco uniformemente carregado e então ele tem aqui uma distribuição de carga, pode ser negativa, pode ser positiva. Então, a carga total é Q. Eu tenho uma densidade constante, ou seja, essa carga está distribuída de maneira uniforme no disco. Tá? Então, primeira coisa que a gente vai precisar, ou vai ser útil, é a gente calcular a densidade de carga, que é uma constante, né? Que é a carga total dividida pela área do disco. Tá? Então, essa é a primeira informação. Né? E aí a gente olha para esse problema e a gente, né, nota que essa parte talvez não tão trivial, que é, primeiro, tentar julgar se eu posso aplicar a lei de Gauss ou não nesse problema. Certo? Qual que é o cerne da lei de Gauss? É a seguinte: eu tenho que encontrar uma superfície onde o meu campo elétrico vai ser constante, ou o módulo dele vai ser constante ao longo dessa superfície, e eu sei onde ele vai apontar ao longo dessa superfície. Tá? Se ele é constante, eu consigo tirar ele daquela integral de fluxo e resolver e achar o módulo do campo. Tá? E aqui, né, o meu campo ele vai ter uma cara, né, vou pensar que essa carga é positiva, eu vou ter uma cara assim. Então eu não consigo imaginar uma superfície fechada onde o meu campo seja constante ao longo dessa superfície. Eu consigo imaginar uma linha, né? Provavelmente, se a gente fizer isso daqui, né? Um anel em cima do meu disco, em qualquer largura que seja, o meu campo vai ser constante ao longo desse anel pela simetria do problema. Mas isso não é uma superfície fechada, né? Então eu não tenho uma superfície fechada aqui onde o meu campo seja constante, então eu não vou conseguir aplicar a lei de Gauss. Desculpa, então, professor. Por que a gente não pode fazer uma casca esférica? Você não pode fazer uma casca esférica. Por conta das bordinhas? Porque o seu campo não vai ser constante nessa casca esférica, né? Quer ver? Se você fizer uma casca esférica, vamos supor que você pega uma casca esférica aqui assim, certo? Primeiro, o seu campo ele não é radial, né? Olha, né, não tem porquê o meu campo ele não vai ser necessariamente radial, certo? Eu vou ter linhas de campo que saem aqui assim, tá? Além disso, o campo num ponto aqui, imagina que eu estou bem aqui em cima do meu hemisfério da minha casca esférica, né? O meu campo aqui, ele não tem porquê ele ser igual, pelo menos em módulo, a um campo nesse outro ponto aqui da minha casca esférica. Não tem nenhum argumento de simetria que me diz que esses dois pontos têm o mesmo módulo do campo elétrico. Eu posso dizer que se eu pegar um anel aqui,
todos esses campos, por simetria, todos esses pontos, por simetria, têm o mesmo módulo de campo elétrico, mas não numa casca esférica. Tudo bem. Tá? Então, uma casca esférica, nessa casca esférica, o seu campo vai estar mudando ao longo da casca esférica. Você, obviamente, pode montar a integral e tudo mais, mas você não vai conseguir, né, usar essa integral para encontrar o valor do campo. Então, por isso que a gente não pode aplicar a lei de Gauss nesse problema. Enfim, esses são argumentos de simetria que, a essa altura, eu não estou dando uma justificativa matemática para vocês de quando a gente pode usar um, quando a gente pode usar outro, certo? Eu estou realmente apelando para esse senso de simetria, né? Nesse problema, a única simetria que eu tenho são rotações em torno desse meu eixo Z, por exemplo. Mas se eu rodar o meu disco em torno do eixo Z, não muda nada o meu problema, tá? Então, se eu pegar qualquer ponto aqui e rodar ele ao redor do eixo Z, todos esses pontos são equivalentes no meu problema. Mas não é uma esfera, né? É só um disco que é equivalente, é só um anel que é equivalente. Tá? Então, na dúvida, a gente usa a lei de Coulomb para calcular o campo elétrico. Se a gente não tiver certo de, putz, eu posso fazer por Gauss ou não, eu tenho que aplicar a lei de Coulomb. Essa é sempre válida. Tudo bem? Então, a gente vai querer, né, lembrando lá da lei de Coulomb, né, para uma densidade volumétrica qualquer, eu tenho que resolver essa integral aqui. E aí a gente vai... O que eu queria discutir com vocês, talvez eu tenha que pular alguns detalhes da resolução, mas é como é que a gente monta essa integral com cuidado, tá? E como é que a gente resolve essa integral. Nesse caso aqui, a minha densidade de carga, na verdade, ela está restrita à superfície do disco. Então, ela é uma densidade superficial. Então, essa integral vai ser uma integral sobre a superfície do disco, né? Essa integral aqui, ela é sempre uma integral na região onde estão as cargas, na região onde a densidade é diferente de zero. Então, no nosso problema, a gente vai querer integrar exatamente aqui sobre o disco. É onde estão as minhas cargas. Então, eu vou querer fazer essa integral aqui. O meu elemento de área vai ser um pedacinho, um elementozinho de área do disco. Tá? Professor? Oi. Você pode voltar rapidinho? Uhum. Por que ele não tem uma terceira no módulo da segunda integral? Tem. Ah, tem? Obrigado. Ah, então tá tudo bem. Tem sim. Tá tentando descobrir o motivo. Não. Tem sim. Tem um cubo aqui. Obrigado. Então, o problema, além disso, ele te pede para calcular o campo, né, em um ponto no eixo do disco, certo? Então, ele não pede para calcular o campo elétrico em qualquer lugar, é num ponto específico, né? Um ponto qualquer no eixo do disco. Então, isso também vai facilitar um pouco a nossa vida, certo? Então, a primeira coisa é sempre a gente definir o nosso sistema de coordenadas, que coordenadas a gente vai usar, como é que está o nosso sistema, como é que o nosso sistema está orientado. O mais simples aqui é usar coordenadas cilíndricas, porque eu vou querer integrar sobre esse disco aqui. Então, eu vou querer usar um sistema de coordenadas que seja fácil eu realizar essa integral. Tá? Então, as cilíndricas é a mais fácil, nesse caso. Então, bom, com essa minha escolha aqui do sistema de coordenadas, né, as coordenadas de um ponto são dadas pelas variáveis, né, z, s e φ. Né? O ponto onde eu quero calcular o meu campo elétrico, vou chamar de RP, a coordenada dele é H, né, e ele está no eixo Z, então é H, Z, chapéu. Esse é o vetor posição do meu campo, é esse vetor aqui. Bom, a densidade de carga a gente já calculou, a gente viu que ela vale isso daqui, se o meu S for menor ou igual ao raio. Né? Então, fora do meu disco, eu só estou falando aqui que fora do meu disco ela é zero. Na verdade, se eu quisesse ser bem preciso aqui, eu falaria também
em z igual a zero. Então, para z igual a zero e s menor ou igual a r. Ok, então, o meu elemento de área, né, como eu estou usando coordenadas cilíndricas, o meu elemento de área, eu quero um pedacinho de área aqui do meu disco. É isso que eu quero representar. Certo? Eu quero integrar sobre essa área toda. Tá? Então, esse elemento de área vai ser S', D', DS'. Elementos de área cilíndricos para o plano. Né? Eu estou realmente restrito ao plano XY. Né? Então, eu não vou andar em Z. Então, meu elemento de área não vai incluir um DZ. E aí vamos tentar montar aquela integral. Tá? E eu vou querer calcular, né, o campo elétrico nesse ponto RP. Tá? Então, vai ser uma integral de área. Né? Aqui eu vou ter 1 sobre 4π epsilon 0. O meu sigma, ele é constante, né, no meu disco, na minha região de integração. Então, eu posso tirar ele para fora da integral já. E aí eu vou querer integrar, né, eu vou integrar em... eu estou colocando linha aqui só para ficar óbvia a notação, né? A gente chama de R' nas expressões do livro e nas notas de aula. Então, estou chamando o meu sistema de coordenadas de S', Φ' e Z'. Então, eu vou querer integrar o S' de 0 até R, para cobrir toda a minha superfície, e o Φ' eu vou querer integrar de 0 a 2π. E aí a gente lembra que aqui em cima, né, eu tô tentando escrever essa expressão aqui. Né, então, isso aqui eu tirei da minha integral. Então, em cima eu vou ter R menos R' sobre o módulo desse vetor ao cubo. Então, o meu R é onde eu quero calcular o meu campo elétrico. Tá? Nesse caso, estou escolhendo um ponto especial, que é no eixo Z. Não é um ponto qualquer. Então, o meu R vai ser esse vetorzinho aqui, menos um vetor R' qualquer que está no meu disco. Né? Então, esse vetor R', ele varre todos os pontos onde tem carga. Né? Então, vai ser um vetorzinho qualquer aqui que vai varrer um ponto qualquer do meu disco. Tá? Então, nesse caso, ele vai ser S' na direção S. Né? Nesse meu sistema de coordenadas, um ponto qualquer em coordenadas cilíndricas no disco é S', S. Né? Já que o meu Z é sempre 0 quando eu estou em cima do disco. Então, Professor, oi. ficou um pouquinho confuso para mim o integrando. O senhor pode tentar repetir? Tá. Deixa eu fazer um passo extra. O meu... Aqui em cima, o que a gente precisa calcular é esse vetor R menos R'. Tá? É esse vetor que entra no nosso integrando. Uhum. Tá? O meu sigma, ele é constante, né? A minha densidade de carga ela é uniforme, ela é constante, eu posso tirar da integral. Então, eu quero calcular quem é esse vetor aqui. Tá? Então, esse R, quem é ele? É o ponto onde eu estou calculando o meu campo elétrico. É nesse ponto do espaço que eu quero saber quanto vale o meu campo elétrico. Esse R', ele é uma variável de integração e ele vai varrer todas as posições das cargas que eu tenho. Tá? Então, esse R', ele vai apontar, né, se eu tenho aqui o meu disco, tá? Eu vou querer calcular qual é a contribuição dessa carguinha aqui para o meu campo elétrico. Depois, qual é a contribuição dessa outra carga para o meu campo elétrico? E assim por diante. Tá? Então, se eu pensar num pequeno elemento de carga aqui, no meu sistema de coordenadas, a posição dessa carga eu estou chamando de R'. Eu sei que essa carga vai gerar um campo elétrico, chamado de um DE, que é a carga sobre 4π epsilon 0. A posição onde eu quero calcular o campo elétrico menos a posição da carga sobre o módulo desse vetor ao cubo. Esse é o valor do campo de uma carga pontual. Então, esse R' é a posição dessa carguinha aqui. Só que eu quero somar sobre todas as cargas do meu disco. Então, esse R',
ele vai ter que varrer todo o meu disco. Ele vai dar a posição de todas as cargas distribuídas ao longo do meu disco. Então, quando eu fizer essa integral, na verdade, eu estou somando a contribuição de cada uma dessas carguinhas. Só que no limite contínuo, isso vira uma integral. Uhum. Tá claro até aqui? Tá. Uhum. Então, né, o meu R, é onde eu quero calcular o meu campo elétrico, é esse ponto aqui, é o ponto P. Então, ele é justamente esse vetor RP. Tá? Esse é o vetor posição do ponto onde eu quero calcular o meu campo elétrico. O R' é a posição de uma carga, né? A posição de uma carga no meu disco. Só que eu quero variar, né? Eu vou querer andar sobre todo o meu disco. Então, para um ponto arbitrário do meu disco, né, como é que eu descrevo, né? Se eu tenho aqui o meu sistema de coordenadas, esse vetor R', né, para um ponto qualquer no meu disco, bom, o tamanho dele é a coordenada S', e ele aponta na direção desse versor S chapéu, tá? Que é como se fosse um vetor radial, mas é um vetor radial em coordenadas cilíndricas, né? Ele sempre aponta para fora do eixo Z. Tá? Então, quando eu tiver, por exemplo, quando o meu R' for esse vetor posição, o meu S chapéu vai estar apontando aqui, justamente na direção dele. Tudo bem? Ou não? Tudo. Não, já ajudou bastante, melhorou. Eu consegui entender. Eu só estava meio perdida por conta dessa primeira parte. Essa parte Obrigada. inicial é a mais difícil mesmo, é montar essa integral com cuidado, né? Acertar o elemento de área, entender quais são esses vetores, como que eu escrevo esses vetores. Essa é a parte mais difícil que vocês têm que praticar. De fato, ela é mais complicada um pouco. Tá? Professor, outra coisa, eu não sei se você viu a mensagem do chat faz tipo uns... Desculpa, não vi. Faz uns minutos. Eu percebi agora também. Do Matheus. Tadinho do Matheus. Tá. Desculpa, Matheus, eu realmente não vi. As linhas de campo, né, não estou super justificando, tá? Mas né, eu desenho as linhas de campo assim. Tá? Eu não sei se tem, enfim, uma maneira super simples de visualizar, né? Mas se a gente imaginar que eu tenho uma carguinha aqui assim, essa carga vai gerar um campo elétrico nessa direção. Se eu pego uma outra carga aqui, essa carga vai gerar um campo elétrico. Tá? Vamos supor que eu esteja interessado no ponto elétrico nesse ponto P. Então, essa carga vai gerar um campo elétrico nessa direção aqui. Certo? Então, o desenho está ficando cada vez pior, mas se eu só considerar o efeito que essas duas carguinhas têm nesse ponto, uma está gerando um campo meio que para cá e a outra um campo meio que para cá. Tá? Então, a minha resultante vai ser alguma coisa aqui assim no meio. E se eu for somando, eu vejo que quanto mais distante eu tiver, né, no meu disco, menor vai ser o campo elétrico, porque mais distante eu vou estar desse ponto. Certo? Então, conforme eu ando nessa direção aqui, a minha contribuição vai ficando cada vez menor. Então, a contribuição principal é dos pontos que estão aqui mais próximos desse ponto. Então, eu não sei se tem uma maneira muito mais fácil. A maneira que eu consigo visualizar é construir analisar a contribuição de cargas próximas para esse ponto. Mas eu não sei se tem, não consigo imaginar, pelo menos, uma maneira trivial de saber, são essas linhas de campo. Eu sei que elas não podem ser assim, né? Eu não posso ter linhas assim. Não faria sentido eu ter linhas assim.
Mas, tirando isso, acho que não tem muito como justificar muito melhor. Então, eu sei que elas não podem ser exatamente perpendiculares ao disco. É só eu analisar a contribuição dessa borda aqui. Não pode ser radial, completamente radial também, porque eu tenho esses efeitos de borda. Mas não sei uma maneira muito melhor de justificar para você. Né? Não sei. Agora, pensando, eu não sei uma maneira muito melhor. Não. Tá bom? Então, vamos voltar aqui para o problema. Né? Então, lembrando, né? Eu sei que é meio maçante, mas eu queria passar com vocês esse sofrimento de fazer essa integral uma vez, para vocês tentarem repetir essa mecânica, certo? Que, na verdade, é fazer as coisas com cuidado e passo a passo, sem tentar queimar etapas. Tá? Então, a gente está querendo montar essa integral aqui. O sigma foi simples, porque a gente conseguiu tirar da integral. Agora a gente precisa determinar uma expressão para esse vetor R menos R'. O vetor R é o vetor onde eu quero calcular o campo elétrico. Aqui não é um vetor qualquer, é um vetor que está no eixo Z. Então ele tem essa cara aqui. E o R', ele representa a posição de um ponto qualquer do meu disco, tá? Que é sempre dado por isso daqui. E é isso que eu vou variar, né? É isso que eu vou integrar. Eu vou integrar justamente sobre esse R', sobre os pontos do disco. Então, se eu subtrair esses dois vetores, né, eu vou ter HZ menos S' na direção S. E aqui está tudo consistente com as minhas coordenadas cilíndricas. Né? Em coordenadas cilíndricas, os meus versores são S chapéu, Φ chapéu e Z chapéu. Então, de fato, está tudo consistente. O módulo, né, dessa diferença vai ser raiz quadrada de H quadrado mais S' ao quadrado. Tá? Então, esses são todos os elementos que a gente precisa para escrever aquela integral. Então, no numerador vem justamente a diferença entre os vetores e no denominador vem o módulo desse vetor elevado ao cubo. Né? Então, parece aqui um 3/2, já que o módulo tem a raiz, quando você eleva ao cubo dá 3/2. E aqui eu tenho um elemento de área, S', Dφ', ds'. Tá? É essa integral que a gente tem que fazer. Né? Só que tem duas observações importantes aqui na hora de fazer essa integral. Então, a primeira observação é, isso aqui é um vetor. Tá? Como é que eu faço a integral de um vetor? Se eu tenho uma integral assim, como é que eu faço a integral desse vetor? A integral da soma de duas... Né? Enfim, é um vetor, né? Tem duas componentes, dois versores. É que nem a soma de duas integrais quaisquer, certo? Eu vou realizar a integral desse termo aqui e a integral desse termo aqui, somar os dois ou subtrair nesse caso. Então, o que a gente tem que fazer são duas integrais. Uma é essa daqui e a outra é essa daqui, onde eu já incluí o sinal de menos aqui. Tá? Então, de novo, se eu estou integrando um vetor, mesmo que ele tenha componentes, tudo bem, eu integro componente a componente. Então, essa é a primeira observação. Um vetor com vários componentes, eu faço a integral para uma, para outra e somo o resultado. Isso vai me dar um vetor no final das contas. E é o resultado dessa integral. Então, a gente está, né, no final das contas, a gente quer chegar numa integral usual de uma função. Né? Então, é isso que a gente vai querer trabalhar. Então, a gente quer fazer essas integrais aqui. Tá? E aqui vem, né, então, a gente tem que tomar um certo cuidado na hora de fazer essas integrais, porque tem um versor aqui dentro. Tá? Só que não interessa em que ponto eu estou do meu plano, né? Lembra que essa integral está varrendo pontos do meu plano, né? Então, a gente está andando aqui. Para qualquer ponto desse plano, o meu versor Z sempre aponta para cima. Tá?
Então, ele é uma constante na minha integral. A direção dele é sempre a mesma. Então, eu posso tirar ele da integral. Então, isso vai facilitar bastante a minha vida. Esse Q sobre πr², na verdade, é o meu sigma. E aí, o que me resta agora é fazer essa integral, que é uma integral de superfície, né, de área. Tem que fazer essa integral que está em colchetes. Esse h é uma constante, né? Ele não está, conforme eu vou andando no meu disco, ele não muda, ele é simplesmente a posição do meu ponto, então eu vou poder tirar ele da integral. Tá? Esse S' aqui, só lembrando, ele veio do elemento de área, tá aqui que ele apareceu. Tá? E eu tenho que fazer essa integral, ops, faltou um 3 meios aqui. Eu tenho que fazer a integral em filinha e a integral em S'. A integral em filinha é trivial, porque o meu integrando não depende de φ. Tá? Então, isso vai me dar simplesmente um 2π. Então, isso vai ser 1 sobre 4πε0, h sigma, z chapéu, 2π, a integral de 0 a r, de S' h² mais S' elevado a 3 meios, ds'. E aí, enfim, essa é uma integral que a gente tem que fazer. Ela é uma integral relativamente simples. Ela é simples porque, se a gente olhar, ela é exatamente a derivada de 1 sobre a raiz de h² mais S'², a menos de um fator menos 1, talvez. Certo? Então, se eu derivo a raiz, eu chego exatamente nisso daqui. Tá? Então, essa é uma integral fácil de ser feita. Eu vou colocar o resultado para vocês aqui. Mas, de novo, o importante não é, né, como fazer essa integral, é só chegar nela. Tá? Então, vai dar 2πε0, h sobre r², 1 sobre h, menos 1 sobre raiz de r² mais h². Tudo isso na direção z chapéu. Tá? Então, a gente já calculou essa componente do meu campo elétrico, tá? Que foi essa integral aqui. Agora a gente tem que fazer essa outra integral, tá? Essa segunda integral aqui. Tá? E aí o resultado vai ser a soma das duas. Né? O grande problema da segunda integral é que esse S versor aqui, ele não é constante ao longo da minha integral. Né? Então, imagina que eu estou, por exemplo, nesse ponto aqui do meu disco, esse S está apontando aqui. Num outro ponto, esse S vai estar apontando em outra direção. Então, diferente do Z chapéu, que eu pude tirar da integral, esse S eu não posso tirar da integral. Ele está mudando de direção ponto a ponto. Ele não é um vetor constante. Tá? Aí a gente vai falar, putz, é impossível então fazer a integral? Não, o truque é escrever esse S em termos de versores constantes, em termos do X e do Y. Tá? Então, o meu truque é justamente decompor SS em função dos versores cartesianos, porque esses são os constantes, eu vou poder tirar eles da integral, e eu vou conseguir resolver a integral. Então, se eu fizer essa decomposição aqui, e jogar isso, né, dentro da minha integral, agora eu tenho, ok, de uma integral eu saí para duas, mas agora os vetores que aparecem, os versores, eles são constantes, eu posso tirar eles da integral na hora de fazer a integral. Então, é isso que eu tenho que fazer aqui. Né? Esse x chapéu, por exemplo, eu vou tirar da integral e eu vou integrar sobre dφ dS'. E eu vou ter uma segunda integral, que é desse termo aqui, com y chapéu fora da integral. Mas o ponto, né, é que essa integral de cosseno de filinha e seno de filinha, nesses intervalos de integração de 0 a 2π, essas integrais dão zero. Tá? Então, eu fiz todo esse trabalho, né, para achar que essas integrais vão dar zero, na verdade. Né? Então, essa integral IS,
é zero. Por que eu fiz tudo isso, né? A gente poderia ter chegado nesse resultado de uma maneira mais simples. Fazendo de uma maneira mais simples. Poderia ter feito uma análise de simetria e ter verificado o meu vetor campo elétrico, eu vou ter o meu vetor campo um ponto do meu disco e outro ponto do disco, eles vão gerar um campo que vai se anular e eu vou chegar nesse resultado. Daqui a pouco eu comento para vocês. Eu já daria para intuir que o meu campo elétrico só vai estar na direção Z chapéu, nesse ponto P, mas se eu não tenho esses insights, se eu não consigo visualizar isso, não tem problema. Né? Se a gente montar essa conta passo a passo, tomando esses cuidados, né? Então, os cuidados obviamente, montar a integral corretamente e daí lembrar que em coordenadas que não são cartesianas, os versores mudam durante a integração, então eu não posso simplesmente tirar eles da integral. Tá? Mas se eu escrever tudo em função de versores cartesianos, eu sempre consigo tirar isso da integral e realizar a integral. Pode ser uma integral meio chata de fazer, mas sempre dá para fazer. Quer dizer, em princípio, sempre é possível fazer a integral e chegar no resultado. Tá? Dúvidas aqui? Tá. Então, que resultado que a gente chega? Né? A gente só tem, na verdade, a componente Z desse campo, que, de novo, daria para intuir por argumentos de simetria, e a expressão final para o meu campo é essa daqui. Então, só um comentário breve, né? Quais são esses argumentos de simetria que muitas vezes são usados para simplificar o cálculo? Por exemplo, seria um argumento desse tipo aqui, né? Se eu considerar dois pontos diametralmente opostos, eu sei que eles estão exatamente à mesma distância desse meu ponto vermelho, que é onde eu quero calcular o meu campo elétrico. Então, eu sei que o campo gerado pelo ponto 2 vai estar nessa direção, pelo ponto 1 vai estar nessa direção. O módulo deles é idêntico, porque eles estão à mesma distância do ponto vermelho. Mas eles têm essas direções que não são opostas, mas eles fazem esse ângulo aqui entre eles. Então, se eu fizesse uma decomposição desses campos, eu vejo que essa componente que seria paralela à superfície do meu disco, ela vai se anular, e o que sobra é só uma componente na direção Z. Então, eu poderia falar, eu só preciso calcular a componente Z do meu campo elétrico. Tá? E nem precisaria me preocupar com aquela outra integral. Mas se a gente não conseguir visualizar tudo isso, às vezes no problema é super difícil visualizar tudo isso, se a gente montar a integral de maneira consistente e cuidadosa, a gente vai chegar no mesmo resultado. Tá? Então, isso é só um atalho para a gente poupar conta. Tá? Mas esse atalho, às vezes, é tão difícil da gente visualizar que vale a pena sentar e fazer a conta. Por mais trabalhosa que seja, pelo menos é algo que você consegue fazer mecanicamente, você não precisa ter esses insights. Tá? O que eu acho ruim, às vezes, nas resoluções, na resolução do livro, é que parece que esses insights são obrigatórios para resolver o problema, mas não são. Se a gente montar tudo com cuidado, a gente chega na resposta da mesma maneira. Tá? Uma última observação aqui é que esse resultado é bem legal, porque a gente pode assumir o que acontece se o meu disco for infinito, se ele for super, se ele for gigantesco, ou se eu estiver num ponto bem próximo desse disco, de tal forma que eu não vou, que a borda está lá longe para mim, a borda não vai ter efeito nenhum nesse ponto, porque o campo gerado por ela é extremamente pequeno. Então, esse é o limite de um plano infinito. Obviamente, na realidade, nunca existe um plano infinito, né? Mas, às vezes, é uma boa aproximação, se esse plano for muito grande ou se eu estiver bem próximo dele, né? De tal forma que a borda dele esteja lá longe para mim. Então, tudo que a gente precisa fazer para chegar no resultado do plano infinito é assumir que esse raio é gigantesco, certo? Muito maior que a altura que eu estou do plano. Então, é só tomar esse limite, certo? De um raio muito grande. Então, quando o meu raio vai para infinito, esse termo aqui vai para zero. E aí o meu campo vira, portanto, né? Então, no limite em que o raio vai para infinito, o meu campo é dado por isso daqui. Então, ele aponta na direção Z chapéu, independente da altura que eu estou.
ele tem sempre o mesmo valor, né? Então é um resultado meio estranho, porque conforme eu me afasto do plano, o campo não diminui. Esse raio aqui é um valor fixo, é um valor gigantesco, mas é um valor fixo. Não depende da altura que eu estou do plano. E aí é mais comum a gente expressar isso daqui em função da densidade de carga. Então, se eu escrevo isso aqui em função da densidade de carga, né? Minha densidade de carga era Q sobre πr quadrado, então isso dá sigma sobre 2ε0 na direção de z chapéu. E para um plano infinito, né, tanto faz se o meu ponto é esse daqui, ou se ele está aqui, ou se ele está aqui, ou se ele está aqui. Todos os pontos são independentes, são equivalentes. Porque agora eu não tenho mais um eixo, né? O meu plano se estende ao infinito. Então, isso aqui, na verdade, vale para qualquer ponto P. Na verdade, para qualquer ponto P em cima do plano. Dá para mostrar que se você estiver embaixo do plano, o campo vai apontar para baixo. Então, as minhas linhas de campo têm essa cara aqui no limite em que esse disco é infinito. Então, é um campo elétrico constante, ele não diminui com a distância. Em qualquer lugar que eu tiver em cima do plano, ele vai ter o mesmo valor. Tá? Independente da distância que eu estou. Obviamente, se eu chego a uma distância comparável ao raio do disco, essa aproximação já não é mais boa. Né? Então, tem que ser, de fato, esse limite de um plano infinito. Dúvidas aqui? Não? Tá, não tem nada no chat. Tá. Então, eu acho que já foi bastante. Eu só vou comentar o que seria o outro problema. Eu vou colocar a resolução dele no Moodle. Tá? Mas era só um outro problema de como que a gente resolve... como a gente pode resolver problemas complicados com cálculo simples. Então, o segundo problema seria uma esfera uniformemente carregada, mas agora ela tem um buraco. Tá? Eu dou para vocês enfim, o raio desse buraco, a que distância esse buraco tá dessa esfera. Então, é realmente uma esfera carregada com uma outra esferinha dentro dela, só que essa esferinha é oca. Estou fazendo aqui só um corte da minha esfera. E aí eu quero saber qual é o campo elétrico nesses dois pontos aqui. Ou qual é a força que essa carga vai sentir e que essa carga vai sentir. E aí a gente, né, de novo, eu não posso aplicar direto a lei de Gauss aqui porque eu quebrei a minha simetria esférica. Eu não tenho mais uma simetria esférica justamente por esse buraco aqui. Então, por exemplo, né, se eu rodo a minha esfera, eu vou estar mudando a minha configuração de cargas. Eu não tenho mais uma simetria esférica. Não é qualquer orientação da minha esfera que vai dar o mesmo resultado. Tá? Então, de novo, não posso aplicar diretamente a lei de Gauss. Sempre posso aplicar a lei de Coulomb e fazer aquela conta que a gente fez. Só que nesse caso seria um cálculo infernal, mas daria para fazer. Professor, não dá para usar o princípio da superposição? Exatamente. A gente vai usar o princípio da superposição. Mas como que a gente vai usar esse princípio da superposição? Mas não tem como aplicar isso na lei de Gauss? Como assim? Ignora que existe a esfera grande, imagina que tem a esfera pequena, e que você faz uma superfície em volta dessa esfera pequena, calcula, depois você faz para a esfera grande. Ué, mas se eu fizer uma superfície em volta da esfera pequena, eu não tenho carga nenhuma, isso vai me dar campo zero, certo? Isso aqui é oco. Mas considera como negativo. Faz a esfera grande menos a esfera pequena. Tá, é essa a ideia, certo? É exatamente essa a ideia. Usar o princípio de superposição, só que não vai ser essa esfera pequena, né? Vai ser essa esfera pequena preenchida com uma densidade de carga negativa. E quando a gente for considerar a esfera grande, a gente vai querer considerar a esfera grande preenchida. Então... Mas não dá para usar isso, não dá para usar a lei de Gauss aí? Aí dá. Então, tá, então é isso. É exatamente isso. Né? Então, como é que a gente resolve esse problema? A gente considera um problema equivalente, que é uma esfera uniformemente carregada,
E aqui eu tenho toda a simetria esférica que eu preciso para aplicar a lei de Gauss. Eu tenho um outro problema separado, que é só aquela esferazinha, mas com uma densidade de carga menos a dessa esfera aqui. E aí, de novo, esse é um problema esfericamente simétrico, apesar de ele estar deslocado da origem, mas isso é só uma tecnicalidade, né? Eu tenho uma simetria esférica aqui, então se eu escolher uma superfície esférica, uma casca esférica ao redor dessa esfera, eu vou conseguir aplicar a lei de Gauss e calcular o campo dela. E aí, se eu tenho esses dois campos, eu posso aplicar o princípio da superposição, porque quando eu coloco essa carga aqui dentro, né, ela vai justamente cancelar a carga que tinha aqui e eu vou ter uma carga nula nessa região do espaço. Então, essa configuração de cargas mais essa dá exatamente essa daqui. Então, esse campo mais esse dá exatamente o campo total que eu quero calcular. Então, é só uma outra maneira da gente usar o princípio de superposição, que é o meu problema é esse daqui, só que como é que eu modifico ele para conseguir aplicar a lei de Gauss? Eu preencho ele com uma carga de tal forma que a minha esfera seja completamente preenchida, resolvo esse problema, é esse daqui. E eu considero um outro problema, que é com uma carga negativa nessa região do espaço, de tal forma que quando eu somar as duas, né, nessa região, as cargas vão se anular e vai sobrar exatamente uma cavidade. Então, o problema aqui, eu não vou resolver ele, eu vou deixar a resolução para vocês olharem depois, se vocês quiserem, é aplicar a lei de Gauss aqui, aplicar a lei de Gauss aqui. Aqui tem um problema que essa esfera está deslocada, então eu vou ter que fazer um shift do meu vetor R, mas é só uma tecnicalidade. Uma vez que eu tenha o campo elétrico total, eu somo o campo elétrico de cada um dessas configurações, eu somo eles. Tá? Então, é essa a ideia desse problema, é só exemplificar esse truque de, se eu tiver buracos, eu posso pensar que eu posso preencher isso com uma carga negativa e positiva. Ficou claro a ideia do problema ou não? Ficou. Tá. Mas, enfim, eu acho que a resolução aqui não tem grandes mistérios, é aplicar a lei de Gauss diversas vezes. Professor, eu tenho uma última dúvida. Pode falar. É porque eu estava me baseando no próprio exercício do disco para fazer o exercício da esfera da atividade. Mas agora eu estou confusa se o que eu fiz é válido, porque eu estava pensando na mesma ideia de pegar os pontos extremos opostos e cancelar o campo sem ser num eixo Z, por exemplo. Num eixo que passa. Mas como é uma esfera e o vetor do campo é radial, não estaria meio que apontando para fora? Eu não sei se fica claro o que eu estou dizendo. Calma aí, deixa eu... Você tem uma casca aqui, né? Isso. E aí você quer calcular o campo onde? Aqui fora? É fora. Tá. E daí, o que você queria fazer? É porque, por um lado, a gente poderia repartir essa esfera em vários discos. Anéis, na realidade, né? Porque isso, em vários anéis. Por outro, quando você vai desenhar o campo que essa esfera está gerando, ele é radial. Então, não é como se várias linhas de campo estivessem passando pelo ponto P e elas se anulassem, meio que só uma está passando, não é? Ou não? É porque... Na verdade, você tem... É que eu acho que a confusão talvez seja a seguinte, né? Eu tenho... Vamos supor que eu considere esse anel aqui. Eu tenho várias carguinhas aqui ao longo desse anel, certo? Sim. Quando você... O que você quer calcular é o campo total no ponto P, certo? O campo total, ele vai ser uma superposição do campo gerado por cada uma dessas carguinhas, né? Então, essa aqui vai gerar, sei lá, um campo nessa direção, essa aqui vai gerar um campo nessa direção, sei lá, que não vou conseguir desenhar em 3D, né? Mas eu vou ter uma outra gerando aqui. Não é esses campos individuais que eu quero
que eu quero calcular, porque eu nem consigo ver eles, né? A única coisa que eu consigo ver é a soma de todos eles. É o campo total. O campo total, se você fizer essa análise, ele vai justamente apontar radialmente. Mas quando você olha o desenho da esfera, os vetores vão estar sempre para fora, porque é radial? Calma, você está falando do campo da casca esférica. É. Isso. Mas esse é um vetor radial, né? Esse aqui é um vetor radial. É, mas os outros não passam por ela, essa é a ideia? Pelo ponto. Que outros não passam pelo ponto? Imagina que cada ponto na superfície da casca tem um vetor radial. Tipo um solzinho. É isso aqui, não sei. Era o que eu acho que eu estava desenhando, não? São esses. Vamos olhar para, sei lá, esse ponto A e esse outro ponto aqui, B. Tá? Esse ponto A ele vai gerar um campo nessa direção. Mas o ponto A não devia estar indo para fora? Não. Tipo, na direção do A? Não. Porque é radial? Não. O campo, né, se eu tenho uma carga, né, se eu tenho uma carga em um ponto aqui e eu quero saber qual é o campo que ela gera em um outro ponto do espaço, a gente sabe que esse campo ele está apontando na linha que liga a posição da carga com o ponto onde eu quero calcular o campo elétrico. Aí ele aponta nessa direção. Sempre. Né? Para uma carga pontual. Ele sempre aponta nessa direção. Na direção da linha que liga a carga pontual ao ponto onde você quer calcular o campo elétrico. Então, se eu olhasse para as linhas de campo da carga que está em A, no ponto A, eu teria linhas de campo assim. Que são linhas de campo que apontam sempre, né, para fora do ponto A, mas não tem nada a ver com ser radial à superfície da esfera. São linhas de campo sempre, não sei se radial é a palavra certa, né, mas são linhas de campos que sempre divergem da minha carga. Tá? Tudo bem. Esse é o campo Acho da que agora carga. caiu a ficha. Quando você somar o conjunto do campo de todas as cargas, quando você somar o efeito de todas as cargas, aí sim vai dar um campo que aponta radialmente para fora da casca. Mas isso é o campo combinado de todas as cargas. Se eu olhar só para uma delas, o campo vai ter essa cara aqui. Tá? Que não vai ser radial à superfície da esfera, necessariamente. Na verdade, não é radial à superfície da esfera. Tudo bem. Tá? Menos mal. Então o que eu fiz ainda está certo. Tá. Obrigada, professor. Nada. Tá bom? Então, boa noite para vocês, pessoal. Bom resto de semana.